noite, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre uma leitura que eu fiz há algum tempo e que foi uma leitura que teve muitos impactos assim, na minha vida, porque é um livro maravilhoso e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês essa história. Eu tô falando desse livro aqui, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, um escritor russo muito famoso pela sua obra. Esse livro ele foi escrito em 1879, né? É uma das obras mais importantes desse escritor, né? Que escreveu assim inúmeras obras marcantes e importantes, né? Na literatura russa e também para a literatura mundial. Esse livro ele foi e é, né, importante a ponto de Freud dizer que esse romance é a maior obra da história, né? A versão que eu li, essa versãozinha aqui, da Martin Claret, ela tem simplesmente 910 páginas. Quer dizer, é um livro bem extenso, né? Mesmo um livro grande, com letras grandes, mas 910 páginas. E assim, é interessante que esse livro, ele foi escrito foi o último romance escrito pelo autor, que pretendia escrever uma segunda parte. Essa seria a primeira parte e ele iria escrever uma segunda parte, mas que infelizmente ele não teve tempo de concluir, né? De fazer, porque ele faleceu antes. Certo? Então, assim, essa obra, ela propicia muitas discussões interessantes, né, que estão embutidas situações que fazem referência a diversas facetas da vida. Então, assim, ele propicia muitas discussões. Talvez a grandeza desse livro está justamente no fato de que, apesar, né, do autor ter escrito lá em 1879, as discussões ali colocadas, elas podem ser discutidas nos dias de hoje sem o menor problema, né? E também a grandeza dessa obra está também na capacidade, né, desse autor russo integrar vários aspectos, vários elementos em um todo unificado. Ele discute várias questões de uma forma muito abrangente e ele consegue dar conta de várias temáticas assim nesse romance. Então, assim, só para enumerar algumas delas, né, eu escrevi assim um rascunhozinho, porque esse livro ele é muito extenso, ele é muito rico de situações, de temas a serem discutidos, então eu enumerei alguns que eu achei interessante. A questão do livre-arbítrio, onde o autor ele apresenta e contesta diferentes explicações do comportamento humano. Também outro aspecto é que esse romance vem desafiar a noção de que a ausência de leis morais, o fato do homem ser livre para fazer o que quiser, né, o que ele quiser, tudo sendo permitido, acaba que os personagens, né, que defendem essa liberdade amoral, eles acabam tendem a ser mais ansiosos e autodestrutivos, né? Há quem diga que esse livro, né, que esse romance gira em torno do seguinte tema: o conflito entre a fé e a dúvida. Certo? Então, assim, é um livro que, desde que foi escrito, ele vem sendo discutido e vem sendo lido e vem sendo elogiado e vem sendo comentado, porque realmente é uma obra-prima, tá? Assim, eu realmente fiquei encantada, eu considero isso como um dos melhores livros já lidos, né? Naquela categoria que eu acabei enumerando, descrevendo como livros da vida. Esse é um dos livros da vida.
né? Porque realmente é uma obra muito marcante, né? E aí do que trata, né, esse livro? Esse livro, né, ele vai falar da história de uma família, certo? De uma conturbada família que se passou na Rússia, né? No país do escritor, que era russo. E essa família tem um patriarca, que é o Fyodor Pavlovich Karamazov, né? É um palhaço devasso que subiu na vida principalmente devido aos dotes de suas duas mulheres, né, com as quais ele foi casado e que morreram de forma precoce. Além disso, também ele era um homem extremamente mesquinho e por conta dessa mesquinharia, dessa mesquinhez, ele foi conseguindo juntar uma quantidade razoável e viver de forma abastada, certo? Com a primeira mulher, esse homem, né, ele teve um filho, né, que é o primogênito dele, Dmitry Fyodorovich Karamazov. Né? E esse filho ele é criado primeiramente pelo empregado, né, do Fyodor, que mora também numa casinha ao lado da casa grande dele, e depois ele foi criado por um parente da mãe, né, já havia falecido a mãe, ele foi criado depois por esse parente. E aí, o Fyodor, né, se casa com outra mulher, e com essa outra mulher ele tem mais dois filhos, que é o Ivan e o Alexei. E aí, esses dois filhos, eles também não são criados pelo pai, são criados por um parente da segunda esposa de Fyodor e, né, a mãe deles. E aí, esse livro vem falar sobre esse núcleo, né, mas também envolvendo outros personagens, né, que são bem marcantes e importantes na história, né. Aí, assim, o Ivan, ele vai se tornar um intelectual atormentado, e o Alexei vai se tornar uma pessoa mística, né, ele vai se tornar uma pessoa mística e pura e vai entrar para um mosteiro, tá certo? Então, assim, esse livro, ele é dividido em 3 partes, e cada parte tem 3 livros, certo? São 4 partes, cada parte tem 3 livros, e depois tem o epílogo, né? Então, assim, eu vou falar brevemente sobre cada parte, tá? Um pouquinho, o que é que cada parte trata. A primeira parte, o livro 1 da primeira parte é História de uma Família, onde o narrador do livro, né, vai apresentar essa família Karamazov, né, vai relatar a história do seu passado distante e do seu passado recente. O livro 2, uma reunião inoportuna, vai começar quando a família Karamazov chega ao mosteiro local para que o Starets Zosima possa agir como mediador entre o Dmitry e o pai. Porque a história se passa muito sobre um conflito entre esses dois, né? O primogênito e o pai. E aí vocês vão entender mais na frente por quê. Tá? Então aí o segundo livro fala sobre esse momento em que eles vão para o mosteiro e esse Zosima vai tentar ser o mediador entre os dois, tá? Em torno desse conflito, porque gira em torno da herança, né, do Dmitry. E o livro 3, que é intitulado Os Lascivos, ele vai fornecer detalhes sobre o triângulo amoroso que envolve Dmitry, o seu pai Fyodor e a jovem Grutchenka, tá? Então, assim, o conflito maior entre os dois gira em torno dessa pessoa, dessa mulher, que acaba sendo o pivô dessa relação entre os dois. O livro 4, segunda parte, né? O livro 4, que é já na segunda parte, é intitulado Mortificações, e essa seção, né, dessa parte esse livro da segunda parte vem falar sobre a história secundária que vai ressurgir mais adiante, né, com mais detalhes, né, nesse momento. Vai falar um pouco mais sobre outros personagens da história, certo? Vai falar um pouquinho sobre o Alexei quando ele era criança, tá? Alguns aspectos da sua vida, da sua infância. E ele já abre, no final ele já abre para apresentar o livro
5 da segunda parte, que é pró e contra. Esse livro 5, ele vai apresentar um pouco sobre a rejeição do Ivan ao mundo de Deus, né? Ele tem muitas questões relacionadas à fé, muitas dúvidas, e ele vivencia muito sofrimento por conta dessa dúvida, e esse livro vai tratar, essa parte vai tratar disso, tá? O livro 6, intitulado Um Monge Russo, ele vem falar sobre a vida e a história do Zósima, né, no leito de morte dele. Esse Zósima, ele era como se ele fosse o líder espiritual do mosteiro que o filho do Fiodor, né, participava, certo? Aí esse livro ele vai falar sobre a vida dele, sobre a história de vida dele. E aí começa a terceira parte, onde o livro 7, que é intitulado Alyosha, né, vem falar sobre o que se passa imediatamente após a morte desse líder espiritual. Vem falar um pouco o que acontece na cidade, no mosteiro, em consequência dessa morte. E aí o livro 8, que é intitulado Mitya, vai tratar da busca desenfreada e confusa de dinheiro por Dmitri, né, para que ele possa fugir com a Grutchenka, né, o seu grande amor. Né, e aí acontecem 1001 situações em que ele se envolve para poder conseguir esse dinheiro, até que no livro 9, Investigação Preliminar, vai apresentar os detalhes do assassinato do Fiodor, né, do pai do personagem Dmitri. E esse capítulo ele é bem interessante porque tem várias surpresas, né, nessa parte, né, desse livro 9. Surpresas que a gente assim não esperava e que a gente vai ver que vai entender por que estão acontecendo. O livro, aí vem a quarta parte, onde o livro 10, intitulado Os Meninos, vai falar sobre, dar continuidade à história do Ivan, né, que tinha sido iniciado no livro 4, vai dar continuidade agora. O livro 11º, né, intitulado O Irmão Ivan Fyodorovich, ele vem falar sobre a influência destrutiva do Ivan Karamazov sobre aqueles que estão à sua volta e as consequências desse seu comportamento, que eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas assim é bem interessante porque esse livro ele mostra muito também os aspectos psicológicos dos personagens, de cada personagem. Ele vai realmente, ele apresenta de uma forma muito profunda, né? Não só os fatos, mas o que os personagens estão sentindo. E esse capítulo ele é bem forte nesse sentido. Essa parte, livro 9. O livro, aliás, o 11º. O livro 12º é intitulado O Erro Judiciário, e aí vem falar sobre o julgamento do Dmitri, que é acusado de matar o pai. E aí se passa 1001 situações para que ele seja defendido e que ele consiga escapar dessa prisão, desse julgamento, e provoca uma série de reflexões, né, com relação a essa questão, né, do fato da possibilidade de um filho matar o pai, e por conta de um relacionamento, de uma mulher. E o fim, né, o epílogo, ele vem apresentar uma discussão a respeito das consequências de tudo isso que se passa no romance. Mas assim, o que é que chama a atenção, né, nesse livro? É justamente o aspecto psicológico dessa obra, né, que é muito forte, assim, não é à toa que os cursos de psicologia, né, as especializações nessa área sempre abordam esse livro, porque ele trata dessa questão de uma forma bem, bem forte, que faz a gente refletir bastante, né, sobre esse universo, né, esse universo da psicologia, esse universo do subjetivo, certo? Então, assim, esse livro, ele é
considerado realmente uma obra-prima da literatura que vale a pena, que todos deveriam ler realmente, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Só assim a título de curiosidade, né? Esse livro, ele começa, né, com o narrador falando pedindo desculpa, né? Ele começa pedindo desculpa ao leitor por não saber alguns fatos, certo? Por considerar a própria narrativa muito longa e também por considerar o herói do seu livro, do seu romance, alguém pouco conhecido ou até mesmo insignificante. Então ele deixa bem claro, né, que a narrativa não só conversa com o leitor, mas ela é onipresente e também indica ou infere os pensamentos dos incontáveis personagens. Então, ela vai fundo realmente no que o personagem pensa, no que o personagem sente, no seu psicológico, e é muito interessante isso, certo? Então, assim, esse livro, né, ele já começa dizendo que o livro vai tratar, né, do Ivan, né, do personagem Ivan. Seria uma biografia desse personagem Ivan. Só que na primeira parte ele começa falando, mas aí ele vai concluir depois como é que vai ser a vida dele a partir do que acontece no final desse livro, mas infelizmente não houve conclusão porque o Fyodor Dostoiévski faleceu e esse foi o seu último romance escrito. Então é isso, esse é um livro da vida, um livro assim que todos devem ler, que eu super indico, e realmente é um livro da vida. Beijo e até a próxima.